A história da frota de submarinos da União Soviética é marcada por inúmeros episódios trágicos. Muitos desses mistérios só vieram à tona depois de várias décadas. Mas, em certos casos, os detalhes de um acidente são mantidos em arquivos secretos e, dependendo da situação, talvez nunca sejam revelados ao público. Olá, pessoal! As informações sobre o incidente com mercúrio ocorrido no submarino soviético de codinome K-172 também foram tratadas como confidenciais por muitos anos. Esse incidente aconteceu há muito tempo, em 1968, mas seus detalhes só foram revelados recentemente. Pessoal, eu sou o Deluca, seja bem-vindo ao canal Pipa. E como sempre, vamos contar essa história passo a passo. A história da missão. Essa história começa lá atrás, nos anos 60 do século passado. Ainda com a crise dos mísseis de Cuba fresca na memória, um episódio que quase desencadeou uma guerra nuclear em 1967, eclodindo a chamada Guerra dos Seis Dias entre Israel e os países árabes. Embora os combates mais intensos tenham ocorrido entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, na prática os ataques continuaram, mesmo depois do fim oficial do conflito. Como já havia acontecido outras vezes, os dois lados em confronto contavam com o apoio direto das superpotências, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Mais uma vez, o mundo se via à beira de uma guerra nuclear. E um dos elementos centrais desse conflito foi justamente o submarino nuclear K-172. Esse submarino fazia parte do projeto 675, um programa de produção em série de submarinos nucleares equipados com mísseis de cruzeiro. Os submarinos desse projeto podiam carregar até 8 mísseis de cruzeiro P-6 com ogivas nucleares. Tinham 115,4 metros de comprimento e um deslocamento de cerca de 5.000 toneladas. Entre 1960 e 1968, foram construídos 29 submarinos do tipo 675, incluindo o K-172. Em 1961, esse submarino foi oficialmente incluído no registro da Marinha Soviética. E em 30 de junho de 1964, foi assinado o documento que atestava a conclusão dos testes estatais. Depois disso, em 4 de novembro de 1964, o K-172 foi incorporado à Frota do Norte, tendo como base o porto de Malaya Lopática, na região de Murmansk. Até 1968, a tripulação participou de treinamentos de tiro e missões no Mar do Norte, acumulando bastante experiência. No entanto, a missão atribuída na primavera de 1968 seria extremamente desafiadora, a mais difícil que a tripulação do K-172 já havia enfrentado até então. Naquela ocasião, o K-172 foi enviado ao Mar Mediterrâneo para cumprir uma missão de combate. De acordo com o próprio comandante do submarino, anos depois, caso os Estados Unidos e Israel desembarcassem na costa da Síria, ele havia recebido ordens verbais para lançar um ataque nuclear contra o litoral israelense. Um detalhe importante é que, na época, esse submarino estava armado com mísseis de cruzeiro P-6, uma das armas de destruição mais avançadas da época, identificados como 4K-88. Os P-6 foram projetados para realizar ataques nucleares contra alvos costeiros e navais a distâncias de até 450 quilômetros, e cada míssil carregava uma ogiva nuclear de cerca de 350 quilotons. De acordo com várias fontes, o K-172 estava equipado com entre 6 e 8 desses mísseis. Apesar de seu enorme poder para a época, o grande ponto fraco do P-6 era que só podia ser lançado com o submarino emerso, o que era praticamente uma missão suicida. Isso porque no Mar Mediterrâneo estava em operação a 6ª Frota dos Estados Unidos, com 2 grupos de ataque de porta-aviões, navios de guerra anti-submarino e um grande número de aeronaves. Em outras palavras, mesmo que o K-172 conseguisse lançar seus mísseis, as chances de retornar com vida eram praticamente nulas. Sintomas estranhos. Quando o K-172 partiu em sua missão com um alvo na costa de Israel, havia 132 pessoas a bordo.
O comandante do submarino era um capitão de fragata e o vice-comandante responsável pela seção de combate era um capitão de corveta. Além da tripulação, também embarcou um capitão de mar e guerra, que acompanhava a missão como oficial observador. A expedição ocorreu conforme o planejado, em navegação submersa, mas para se comunicar com o comando central, o submarino precisava emergir a cada 2 horas. E nessas ocasiões, era praticamente impossível não ser detectado por alguém. Apesar do clima de tensão, a rotina a bordo seguia intensa, com todos ocupados em seus afazeres como de costume. Afinal, administrar um enorme cruzador submarino como esse não era uma tarefa fácil. Havia departamentos de navegação, torpedos, mísseis, sistemas elétricos, reator nuclear, turbinas, uma infinidade de áreas que exigiam atenção constante. Mas em meio a esse sistema de funcionamento bem organizado, algo inesperado começou a dar errado. E o que parecia pequeno no início, logo se transformou em um grave problema. Tudo começou no 11º dia da missão, quando um tripulante procurou o médico do navio reclamando de dores de cabeça fortes, vômitos e uma diarreia com sangue, sintomas bem fora do comum. A princípio, o médico pensou se tratar de um simples caso de intoxicação alimentar. Suspeitou-se do suco de frutas como possível causa, mas poucos dias depois, mais da metade da tripulação, inclusive o próprio comandante, já apresentava sintomas. Vale destacar que o comandante era um homem alto, atlético, do tipo esportista, e graças à sua resistência física fora do comum, conseguiu aguentar até o fim da expedição. A maioria dos doentes mal conseguia ficar de pé, e uma seção inteira na parte de trás do submarino teve que ser transformada em enfermaria para atender a todos eles. Embora os sintomas não fossem típicos de uma intoxicação alimentar comum, o médico seguia convencido de que era isso mesmo. Para tentar descobrir a causa, ele chegou até realizar um experimento a bordo. 3 grupos de tripulantes foram separados, e cada grupo recebeu apenas um tipo de suco, um com ameixa, outro com uva e o terceiro com maçã. No entanto, nenhum padrão foi identificado, e a situação só continuava a piorar. Dos 132 homens a bordo, cerca de 126 acabaram adoecendo. Manter os turnos de serviço necessários para a prontidão de combate já havia se tornado impossível para eles. Mesmo com a redução dos turnos para apenas 4 horas, isso não era viável. Por algum tempo, o comandante tentou esconder essa situação crítica do comando central. Ele sabia que poderia ser responsabilizado por interromper uma missão de combate, perder o posto e até mesmo enfrentar um tribunal militar. Mas chegou um ponto em que continuar ocultando a verdade se tornou totalmente impossível. Então, o submarino K-172 atracou ao lado de um grande navio soviético de guerra antissubmarino, e o comandante relatou toda a situação ao comandante supremo da Marinha. Segundo algumas informações não confirmadas, o comandante supremo teria ordenado que o capitão agisse a seu próprio critério, e logo depois, o submarino retornou imediatamente à base. Já de acordo com outras fontes, tripulantes do navio antissubmarino substituíram os marinheiros doentes, e o K-172 teria continuado cumprindo sua missão de combate. No entanto, pouco tempo depois, os novos tripulantes também começaram a apresentar sintomas graves de uma doença desconhecida. Com a tripulação adoecendo, ficou claro que aquele submarino não tinha mais condições de continuar qualquer missão de combate. Por isso, decidiu-se que o submarino retornaria à base antes do previsto. Quando o submarino chegou à base, mais da metade da tripulação precisou ser retirada em macas. Entre os tripulantes do submarino, alguns foram desligados da Marinha e retornaram à vida civil. Não se sabe ao certo quantos deles morreram pouco tempo depois de deixarem o serviço militar. O que se sabe é que o capitão de mar e guerra que acompanhava essa expedição no cruzador submarino faleceu pouco tempo depois. A causa do envenenamento e a remoção do mercúrio. Mais tarde, quando os tripulantes doentes foram examinados em um hospital militar que não era acessível ao público, um fato chocante veio à tona pela primeira vez. De fato, o que aconteceu no K-172 foi um caso de envenenamento, mas não por intoxicação alimentar. Era envenenamento por vapor de mercúrio. É um conhecimento básico. O mercúrio começa a evaporar a partir de 18 graus Celsius e seus vapores são extremamente tóxicos. Bastam poucas horas inalando esse vapor para causar um quadro grave de intoxicação.
e os tripulantes ficaram respirando o ar contaminado do submarino por cerca de 1 mês e meio. Como resultado, todo o sangue, a urina e os tecidos da infeliz tripulação apresentavam níveis altíssimos de mercúrio, muito acima do limite aceitável, o que levou alguns deles à morte. Mas afinal, de onde surgiu o mercúrio dentro do submarino? E por que ninguém percebeu sua presença antes que a situação chegasse a esse ponto? Vamos começar pela segunda pergunta, que é mais fácil de responder. O fato de os sensores do sistema de monitoramento da qualidade do ar não terem detectado o mercúrio é realmente intrigante. Naquela época, os submarinos já eram equipados com diversos sensores que mediam os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no ambiente interno. No entanto, sensores para detectar mercúrio não estavam presentes, simplesmente porque não se via necessidade disso. Ninguém imaginava que pudesse haver mercúrio dentro de um submarino. No entanto, quando começaram a investigar a origem da substância, surgiu a possibilidade de que o mercúrio estivesse mesmo a bordo. Acontece que, para medir com precisão a quantidade de oxigênio dissolvido no sistema primário de resfriamento do reator nuclear, era necessário utilizar vários quilos de mercúrio. Esse tipo de medição era extremamente importante para garantir o funcionamento seguro do reator. Ao que tudo indica, cada submarino levava um recipiente com 18 quilos de mercúrio a bordo, justamente para esse teste. Mais tarde, esse procedimento foi substituído por métodos mais seguros, mas o mercúrio restante acabou ficando armazenado dentro dos submarinos. A comissão de investigação do acidente passou muito tempo tentando entender como esse mercúrio foi parar no ar respirado pela tripulação. Curiosamente, quem resolveu esse enigma não foram os cientistas, mas sim especialistas da inteligência militar. Eles interrogaram todos os tripulantes que participaram da missão no Mediterrâneo. E com isso, acabaram descobrindo um fato extremamente revelador. Segundo a apuração, pouco antes da partida do submarino para a missão de combate no Mediterrâneo, o marinheiro responsável pela área química havia sido dispensado e transferido para a reserva. Sim, existe esse tipo de função específica dentro de um submarino. Durante o interrogatório, esse marinheiro admitiu que havia despejado o mercúrio não utilizado na pia do banheiro do terceiro compartimento. Para contextualizar, esse compartimento é justamente onde fica o centro de comando do submarino. Acredita-se que cerca de 10 quilos de mercúrio metálico tenham ficado retidos na curva do sifão, logo abaixo da pia. Durante a navegação submersa, o ar dentro do submarino é aquecido a uma temperatura entre 22 e 25 graus Celsius. Nessas condições, o mercúrio evapora constantemente no ambiente, e a cada respiração, pequenas partículas tóxicas se depositam nos pulmões da tripulação. No entanto, existe uma outra hipótese que tenta explicar esse acidente. Segundo essa versão, pouco antes da partida ou nos primeiros dias após zarpar, o recipiente com mercúrio teria sido acidentalmente quebrado. O médico de bordo e o tal marinheiro responsável pela área química, com medo de serem punidos, decidiram esconder o que aconteceu. Eles usaram os meios mais primitivos possíveis, vassoura, pano e pá, para recolher o mercúrio líquido e despejaram tudo na pia do compartimento 3. Essa segunda versão tem pontos parecidos com a primeira. Mas a terceira hipótese, mais recente e bem mais controversa, é completamente diferente. Essa teoria foi apresentada por um ex-comandante da divisão de combate do K-172, que na época da entrevista trabalhava como pesquisador no Instituto do Centro de Instrução Naval. Em 2008, durante uma entrevista a um portal regional, ele declarou que nunca houve frascos de mercúrio a bordo do K-172. Segundo ele, havia apenas alguns gramas do metal dentro de certos equipamentos específicos. De acordo com Shota Danélia, o mercúrio teria sido secretamente introduzido por serviços de inteligência de Israel ou de algum país ocidental. Até hoje, não se sabe se isso é verdade ou não. O caso de envenenamento foi classificado como confidencial, mas algumas decisões foram tomadas. Por exemplo, o Ministério da Construção Naval proibiu oficialmente o uso de mercúrio em instrumentos de navegação. Também foram reforçados os regulamentos sobre armazenamento e transporte de substâncias tóxicas em submarinos, além das normas de controle da qualidade do ar. Já o submarino K-172 passou por uma rigorosa operação de descontaminação por mercúrio. Esse processo foi realizado ao longo de mais de 2 anos na fábrica Vesdovska, em Severodvinsk.
Depois de uma limpeza completa, o submarino foi modernizado e voltou a operar em missões no Atlântico Norte. Mas em 1989 houve um vazamento no reator nuclear do submarino e alguns tripulantes sofreram contaminação por radiação. Devido à gravidade da contaminação, o submarino foi considerado inutilizável e, em 28 de abril de 1992, renomeado como B-192, transferido para a Baía de Ara como embarcação desativada. E se você achou interessante o episódio de hoje, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Muito obrigado por assistir até o final. E nos vemos no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!